depois qual é o melhor projeto que você pode propor para o aluno. Quando você conversa com o aluno, esse projeto encontra as saídas. Então, há muitas escolas, isso que eu estudo hoje, que fazem isso de forma diferente, escolas mais sustentáveis, escolas, mas no fundo tem 3 ou 4 características: a cultura maker, o fazer, se trabalha muito, o compartilhar, são escolas muito abertas, compartilhas, e depois a ideia da personalização. Cada aluno faz escolhas dentro de modelos que são semelhantes para todos. Então, há um processo de mentoria, de acompanhamento dos sonhos de cada aluno para que isso possa acontecer. Legal, obrigado, professor José. Vou passar a palavra para o Alisson. O Alisson é aqui da casa também. Alisson, você é professor atualmente, né? Então você conhece bastante essa realidade do jovem de hoje. Queria que você falasse um pouco do papel do professor como um direcionador para utilizar as tecnologias e como você está vendo isso no impacto na sala de aula. Bom dia a todos. Eu trouxe uma pequena apresentação. Alguém pode abrir para mim? Para poder facilitar. Quando a gente fala de tecnologia, a gente vê a tecnologia em todas as áreas, né? Se nós pegarmos, por exemplo, na área da medicina, a gente pode perceber que tem grandes avanços em pouco tempo. Então, nós vemos medicamentos cada vez mais modernos, com muito mais potencial. Nós vemos equipamentos que fazem exames que talvez há 5 anos atrás, 10 anos atrás, nós nem conseguiríamos imaginar que seria possível fazer. Quando nós falamos também na parte de cinema, televisão e qualquer coisa do tipo, também nós conseguimos ver um avanço assim assombroso, né? Então existem melhoras na parte de sonorização, na parte da imagem, os movimentos, né? Quando às vezes nós vamos ao cinema, nós temos a experiência às vezes com óculos 3D de praticamente adentrar o filme, né? Então a gente percebe que a tecnologia está avançando também nessa parte. Se nós formos na parte de transportes, nós pegamos aí aviões que estão cada vez mais levando mais pessoas num curto espaço de tempo. Há pouco tempo foi lançada uma notícia dizendo que foi criado a viagem internacional mais curta do mundo, né? Para o lado da Europa, ela leva cerca de 10 minutos. Bom, é um avanço, né, tecnológico. Vou passar a palavra para o Antônio. Queria saber como é que a Microsoft está trabalhando isso, como é que está em termos de negócio também, como é que a relação com o governo, enfim. Os pontos levantados são excelentes. Acho que a tecnologia é uma ferramenta. Ou seja, apesar da Microsoft ser uma empresa de tecnologia, não ter a pretensão de achar que a tecnologia vai ser a solução para todos os problemas da educação, ainda mais num país como o Brasil. Ou seja, a gente tem no ensino básico mais de 40 milhões de alunos, sendo que a maior parte desses alunos estão nas redes municipais e estaduais, onde a gente tem uma situação bastante triste e delicada. E como a Taba também colocou, ou seja, não existe uma comoção. Acho que houve uma comoção generalizada quando o Brasil ficou em 13ª colocação nas Olimpíadas. E se a gente for pensar para o volume de eventos feitos em esporte, a 13ª colocação, sendo que o Brasil é a 8ª ou 9ª economia do mundo, não está tão ruim. Agora, o que realmente é vergonhoso é o Brasil estar ranqueado em 57º no PISA, de 62 posições, sendo a 8ª ou 9ª economia do mundo. Ou seja, isso não vai perdurar. Não seremos a 9ª, 8ª ou 9ª economia do mundo por muito tempo se não for endereçada a causa raiz do problema. E acho que todos têm, ou seja, pessoas ou empresas têm que arcar com a sua parte, com o seu quinhão de responsabilidade. A Microsoft tenta fazer a parte dela através da educação, porque é uma das coisas mais sustentáveis que existe. Obviamente a gente tem áreas de filantropia que fazem doações e tudo mais. Acho que a Fundação Bill e Melinda Gates é bastante famosa pelos esforços aí na área de saúde e em outras áreas. Mas o que a Microsoft como empresa faz desde a sua fundação é tentar canalizar um esforço considerável para ajudar países como o Brasil a melhorar a educação. E esse é o meu principal papel. Por
conta disso, a gente tem inúmeros programas no qual, por exemplo, a gente libera o uso do Office 365, que é o nosso principal produto, para toda e qualquer escola, seja ela pública ou privada, sem absolutamente nenhum custo. Por que isso é interessante? Ele é interessante porque ele funciona como uma ferramenta de inclusão. Então, vamos pegar os dados da rede estadual aqui, 80% dos alunos não vão, infelizmente, para uma universidade, eles vão para o mercado de trabalho. A partir do momento que o aluno tem um mínimo de proficiência nesse ferramental, que é o ferramental utilizado por 95% das empresas públicas e privadas, ele vai ter um mínimo de chance de conseguir um emprego melhor. Ou então numa secretaria municipal que está completamente desamparada, o gestor ele não tem a mínima condição tecnológica de gerir sua pasta. Por quê? Porque é uma bagunça, literalmente. Ele não tem como mandar mensagens para os seus diretores regionais, subsecretários, diretores de escola, professores. Então, a Microsoft cede uma plataforma bastante competente que o mercado privado paga e paga muito bem para utilizar gratuitamente. Qual vem sendo a nossa surpresa? Não é adotado, apesar de ser a gente obviamente considera um bom produto, mas não vem sendo adotado no ritmo que a gente imagina. A gente fala, pô, como pode? A joia da coroa está sendo cedida e não está sendo utilizada. Por quê? Porque existe um engano, né? A tecnologia, WhatsApp, Facebook, óbvio, é importante, tem o seu papel, mas a tecnologia tem que estar a serviço da produção, ou seja, o aumento de produtividade. A gente tem dados absurdos, onde um americano produz o equivalente a 5 brasileiros, países europeus sendo mais produtivos do que o Brasil. Isso vai levar o Brasil para o buraco. A gente tem que endereçar isso rapidamente. Quando a gente fala de tecnologia, é importante ter o aspecto da diversão, dos games e tudo mais, mas também da produtividade. Então, pensando nisso, o que a Microsoft fez? Identificou o problema. Falou, obviamente, o ator dessa transformação é o professor. Então, de nada adianta eu, que não sou professor, ir conversar com professores, tentar convencê-los, porque sempre existe um pé atrás, vai falar, não, existe um interesse comercial, quer me vender alguma coisa, e nesse caso não é um interesse verdadeiro da Microsoft em ajudar. Entre vários programas que a gente criou um programa chamado Professores Embaixadores, que visa justamente habilitar os professores, principalmente das redes públicas, no uso de tecnologia, não de uma maneira mesquinha, falar, não, é só tecnologia Microsoft, não, tecnologia como um todo, para que aí sim ele possa perder o medo da tecnologia e entender que a tecnologia é um aliado, que ela veio para ficar, que é impossível tentar frear isso, é a mesma coisa que tentar segurar a água com as mãos. E aí é justamente aí que a gente entra. A gente tem N programas, todos eles gratuitos, de capacitação, de conteúdo, disponibilização de treinamentos, premiações para professores. E a gente vai se deparando com histórias que são interessantíssimas, e a gente vê que o Brasil tem jeito. Tive recentemente em Goiás, a secretária de Estado, a secretária de Educação, tem feito um trabalho espetacular. Ou seja, existem os grandes exemplos do setor privado, sim, o Colégio Bandeirantes é um expoente no uso de tecnologia, fazem um uso, é perfeito, mas aí os críticos vão questionar, Colégio Bandeirantes, ambiente controlado, 2.000 alunos, privado, classe A, ok, então vamos falar da Secretaria Estadual de Goiás. Eles têm a secretaria na mão, por quê? Porque o uso de tecnologia é bem feito. Eles têm, por exemplo, em 2 cliques eles conseguem saber quantos alunos superdotados eles têm na rede, uma rede substancial, ou seja, são 500 mil alunos. Temos 116 alunos superdotados. Onde eles estão? Estão nessas escolas. Quais são as últimas notas? Aqui. Quantos alunos internados eu tenho hoje? Internado em hospital é isso. Nada mais triste do que uma criança internada e ainda perdeu o ano letivo. Então eles apoiam. Então a tecnologia é a favor da educação, também na gestão. E a gente tem uma visão de que isso realmente é necessário. E a gente tem trabalhado junto a algumas ONGs muito importantes, como o Instituto Unibanco, o Lema, o Instituto Ayrton Senna, levando essa mensagem, falando, a gente disponibiliza isso, e são ferramentas maravilhosas para os professores, para os alunos, que infelizmente não vou ter tempo para descrever todas, eu trouxe até algumas para mostrar, mas vamos falar rapidamente sobre algumas. Muito se fala de sala de aula invertida. Mas tudo bem, como é que a gente equipa o professor? O conceito é bonito. Acho que por mais reticente a ver sua tecnologia que o professor seja, o PowerPoint é uma zona de conforto. A gente sempre é muito fácil. Eu não sou professor, mas é muito fácil ficar jogando pedra no professor. O professor é resistente à mudança. Não é o professor, o ser humano é resistente à mudança. Todo mundo quer permanecer na zona de conforto, onde ele está habituado
a fazer. Pô, eu nunca tinha vindo aqui, óbvio, existe um desconforto. Falar, pô, hoje eu vou num lugar que eu nunca fui. Então sempre tem aquele receio, tá? É natural, todo mundo tende a permanecer na sua zona de conforto. Por que o professor seria diferente? É injusta essa colocação. Mas, de qualquer forma, o PowerPoint é uma zona de conforto razoável para a maior parte de todos, professores ou não. Então, o que a Microsoft fez? Criou uma extensão ao PowerPoint gratuita para que o professor possa criar aulas virtuais e disponibilizar para os alunos. Então, nessas aulas, ele utiliza o PowerPoint, ele grava ele mesmo, insere objetos de aprendizagem, insere vídeos do YouTube, Khan Academy, perguntas e respostas, e disponibiliza isso para o professor. Por quê? Porque hoje praticamente todo aluno tem um dispositivo, então ele pode consumir isso em casa ou a caminho da aula, para que a aula não seja um monólogo, para que a aula seja realmente um debate, uma discussão, para que a aula seja uma aula interessante e traga engajamento. Como bem colocou o professor, a gamificação é essencial, ou seja, porque a gente quer tornar a aula uma aula de jogos? Não, não é isso, mas eu me lembro, na minha infância eu tinha uma dificuldade enorme em me engajar com temas que eram um pouco mais árduos para mim, como a história antiga do Egito. Mas imagina, hoje, as possibilidades que não estão disponíveis. Vamos construir as pirâmides do Egito através de um game chamado Minecraft.